de coisas de desafios e de problemas que se avizinham até nós. Para começar, eu gostaria de apresentar, né, o lema, o propósito de nossa loja, que é: a união aumenta a virtude, e tudo que a gente faz dentro da Segredo e Amor da Ordem é buscar a união e buscar fortalecer a virtude dos membros, baseado nestes 12 princípios, né? Como eu já falei, o tema da nossa palestra, da nossa conversa hoje é a respeito da morte da maçonaria, especialmente das questões psicológicas que estão se pondo frente a isso. Para começar esse estudo, a gente precisa primeiro entender o que é morte, né? Para a gente falar que alguma coisa está morrendo, a gente precisa primeiro conceituar este primeiro ponto. Bom, de maneira geral, a gente pode categorizar a morte como sendo a interrupção da vida de um organismo. Quando um organismo deixa de viver, ele está morto, né, por óbvio. Uma outra definição que é muito ligada ao pensamento oriental é que a morte é a cessação dos movimentos. Quando você deixa de se movimentar, quando você deixa de se mover, é porque você está morto. E a terceira categoria, né, ou a terceira definição de morte, é uma definição um pouco interessante, que ela diz que a morte pode ocorrer em todo ou em partes de um organismo, né? Se nós analisarmos, por exemplo, dentro da medicina, existe um fato muito interessante, que uma parte do corpo pode morrer e o restante continuar funcionando. Por exemplo, quem tem um processo de gangrena, quem tem problemas crônicos de diabetes, pode ter um pedaço do corpo ali que morreu, mas ele ainda está conectado e junto com o restante do corpo. Dito isto, meus irmãos, eu gostaria de avançar um pouquinho a respeito de quais são os tipos de morte que normalmente a gente envolve. A primeira morte é a morte clínica, né? Que é quando o conjunto dos sistemas do organismo para de funcionar, é quando aquela instituição como um todo cessa a sua existência. O segundo tipo de morte é uma morte cerebral, é quando o cérebro deixa de funcionar. Muitas vezes o nosso corpo, em alguns casos clínicos, o cérebro para, o cérebro deixa de funcionar e o corpo ainda continua sobrevivendo ali apenas com algumas funções lá ligadas ao cérebro reptiliano, lá as partes mais profundas do cérebro. Entretanto, a mente, o espírito, a alma, o intelecto da pessoa já não existe mais. E o terceiro aspecto é uma parada cardíaca, né? A morte quando o coração cessa de se mover. Esses três tipos de morte, né, grosso modo, englobam aí a expectativa do que seria esse tipo de falecimento, esse tipo de fim da vida. Uma característica específica dos seres humanos que talvez seja aquilo que nos diferencia dos demais animais, é o processo de luto. Ou seja, quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos alguma coisa, nós passamos por esse processo de estar enlutados. E isso necessariamente não acontece apenas com uma pessoa, pode acontecer também com bens materiais, com coisas com as quais nós valorizamos, elas também podem acontecer nesse momento. Então, assim, dentro do processo de luto, normalmente o luto é algo que está ligado a um conjunto de reações pela perda de algo ou de alguém, angústia porque viemos a perder aquilo, e é um processo emocional, sentimental, que a gente fica vivenciando aquele vazio. Notem que nas três definições de luto aparecem a palavra perda, né? E o processo da morte normalmente está conectado com o fim do relacionamento com alguma coisa. Nós perdemos a conexão com algum ente, com alguma pessoa. Esse processo de luto, existem vários estudos que categorizam esse comportamento psicológico, e dentro desses estudos nós temos aqui algumas características, alguns sintomas que são comuns, como crise de ansiedade, estresse, crise de choro, dor de cabeça, compulsão, insônia, e eu queria destacar esses últimos dois, que é o processo da melancolia e da culpa e do desânimo intenso para realizar qualquer atividade. É muito comum quando um casal ou quando uma família perde um pai, uma mãe, um avô, a pessoa entre nesses dois últimos itens, né, e passa a viver um processo bastante ruim, um processo de muito desânimo, e é muito comum quando um casal, né, que viveu muitos anos juntos, um dos pares vem a falecer, logo em seguida
o segundo par acaba vindo a falecer também por conta que ele entra nesse processo de desânimo, sem querer continuar vivendo frente àquela perda pela qual passou. Normalmente, o processo de luto, ele apresenta um total aí de umas 5 fases, tá? Essas fases, elas acontecem normalmente em sequência, não existe um tempo pré-determinado para cada uma, nem nada, isso é uma coisa que pode acontecer muito rápido, como pode se demorar, mas normalmente se acontece nessa sequência. Primeira fase do luto, a pessoa nega que aquilo aconteceu. Quem passa por esse processo se apega ao passado e não consegue viver o presente. Ele passa a ignorar a realidade do presente frente àquela perda. Ele não consegue perceber que aquela pessoa se foi, que aquela coisa já acabou, mas ele continua preso nesse processo de negação da realidade. A segunda fase do luto é uma fase de raiva, onde a pessoa entra num processo de rancor, de raiva contra o outro e fica perguntando por que ele morreu, por que ele me abandonou, por que ele, não eu, por que ele fez isso comigo. E normalmente a pessoa fica num processo de raiva pelo presente, querendo voltar para aqueles momentos do passado. Porque eu queria tanto voltar e estar naquele momento, na minha lua de mel, naquele dia que eu viajei, que eu estava em tal lugar, assim, 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 assado. O terceiro processo, ou a terceira fase do luto, é quando nós estamos num processo de barganha ou de sublimação, né? É onde a gente começa a fazer aquelas questões do tipo, mas e se eu tivesse, se apenas o médico tivesse feito aquilo, se ele apenas tivesse parado de beber, ou se ele tivesse dirigido com mais cautela, enfim, nós começamos a pensar que se nós estivéssemos no passado com aquela situação, nós faríamos alguma coisa diferente e poderíamos mudar o presente, mas sempre com a fixação de estar preso no passado. A quarta fase do luto, ela se apresenta como um processo de depressão. Eu passei pelo processo de negação, pelo processo da raiva, pelo processo da sublimação, e agora eu estou preso na depressão, eu perco a vontade, o ânimo de viver. Eu fico preso em uma névoa, em uma neblina de tristeza, em uma situação onde faz com que nada mais tenha sentido, e eu começo a me perguntar, por que eu devo continuar? Por que eu devo seguir adiante? Por que eu devo continuar aqui? As pessoas, quem passa pelo processo de depressão, sabe o quão difícil é você passar e viver e sair deste processo. Muitas pessoas, quando passam pelo processo, eles acabam parando nesta fase da depressão e algumas pessoas nunca conseguem sair desta fase. E a última fase do processo de luto é quando você aceita que a perda aconteceu, você entende que o momento vivido com aquele ente passar, com aquele ente querido, com aquela entidade que era tão valorosa para você, foram bons momentos, entretanto, aquele momento se foi, aquela pessoa, aquela instituição se foi, não está mais entre nós, e agora nós temos que valorizar aqueles bons momentos, guardar no coração e seguir adiante, porque o futuro, o nosso dia está aqui e o nosso futuro está adiante e nos compete seguir adiante. Essas 5 fases, elas normalmente acontecem na sequência, como eu disse, e o que nos compete neste momento, e essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos, em qual destas fases de enlutamento nós estaríamos ou nós estamos caso a maçonaria estivesse morta? Nós estaríamos com raiva, estaríamos negando, estaríamos em depressão, estaríamos sublimando ou estaríamos analisando, falando, ok, morreu, não há mais o que fazer por este ente que morreu, agora precisamos seguir adiante. Em qual delas nós estamos? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que cada um de vocês fizesse, olhasse para dentro de si e olhasse para a instituição maçônica frente a estes pensamentos. Seguindo adiante, eu gostaria de trazer alguns questionamentos a respeito do porquê eu afirmo que a maçonaria está morrendo, né? Como eu disse na introdução, é o prenúncio de uma morte anunciada. Algumas perguntas que eu faço para poder conectar vocês com a questão anterior. Primeiro,
Nossas lojas estão funcionando? Lembra que a morte ela pode se acontecer no corpo inteiro ou apenas em parte de um organismo, né? As nossas instituições, organizações estão funcionando? Por que as nossas potências estão se dividindo cada vez mais como um câncer? Na última vez que eu tentei fazer um levantamento, encontrei aproximadamente 150 obediências maçônicas no Brasil, né? E isso tem um grande impacto, que depois vocês vão ver. Onde estão os maçons que pensam? Será que nós estamos numa morte cerebral? Né? Por que a gente não pode discutir este ou aquele tema dentro de loja? Porque nós somos proibidos de abordar certas questões, certas temáticas? Isso talvez seja um sintoma de uma morte cerebral. Aonde está a energia vital das nossas lojas, das nossas potências e de nós mesmos, maçons? Nós temos energia, nosso coração está batendo com felicidade, com ânimo para poder trabalhar na maçonaria, ou nós estamos em uma parada cardíaca frente ao nosso entusiasmo, frente à nossa energia da instituição maçônica? Lembrando, a maçonaria, uma organização, ela é composta por células, e as células desse organismo somos nós. Talvez a maçonaria como um todo esteja vivendo, mas nós, enquanto célula, estejamos mortos dentro dela. Essa é uma questão para a gente também estar pensando. Seguindo adiante, estes pontos que eu trago para vocês, eles não são baseados apenas na minha opinião ou no meu ponto de vista. Em 2018, a CMI, Confederação Maçônica Internacional, publicou um relatório chamado A Maçonaria no Século XXI. No grupo do WhatsApp, lá do Estudos da Loja, eu já coloquei esse estudo para que os irmãos possam fazer a leitura destes temas e deste relatório como um todo, nos seus detalhes. Quem quiser também pode ler os livros do nosso irmão Kenny Ismail, que trata a respeito destes temas. E baseado nisso, meus irmãos, vejam, de grande parte dos maçons que foram entrevistados, aproximadamente aí 8 mil maçons, estes são os problemas que são apontados dentro da maçonaria por nós mesmos que fomos entrevistados. Vejam, um dos pontos que mais incomoda a nós maçons é que nós estamos tendo problemas na seleção dos nossos membros. Quando a gente está falando de uma morte, por exemplo, se nós temos o hábito de comer demais, né, comer em excesso, a gente está colocando para dentro do nosso corpo comida em excesso. E isso causa problemas. Nós podemos ficar obesos. Se nós comemos doce demais, a gente vai ficar diabético. Se nós bebermos muito álcool, a gente vamos nos tornar alcoólicos e sofrer os problemas do alcoolismo, e assim segue. Esse é um problema que pode ser talvez uma das coisas que explicam nós não fomos sábios no passado em selecionar os membros que adentraram a nossa ordem. E talvez o segundo aspecto da morte da maçonaria seja ligado à educação. Se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não praticamos exercícios, não temos uma alimentação saudável, se nós não cuidamos do nosso cérebro, mantemos o nosso cérebro ativo e sendo alimentado com bons pensamentos, com bons conhecimentos, a gente morre. Talvez estes dois primeiros aspectos sejam aspectos para a gente refletir a respeito deste prenúncio de um falecimento. Seguindo adiante, outros exemplos, o que nós maçons achamos que a maçonaria deveria fazer e não faz. Por exemplo, coisas que desagradam, né, dentro da maçonaria, conflitos entre potências maçônicas, isso é um grande problema. Como eu falei, as potências são quase que estão se dividindo como um câncer, cada dia aparece uma nova aí, né? Brigas dentro da loja por poder, donos de loja, desinteresse, falta de conteúdo nas reuniões, meus irmãos. Veja, um outro exemplo, se a gente não alimenta um corpo com comida saudável, ele morre. Se a gente não alimenta nosso cérebro, ele se esvai, ele se torna pequeno, ele morre também. Talvez isso seja um dos exemplos dessa morte, talvez seja uma das causas que a gente possa pensar. Dentro disso, existem coisas que também nós achamos que a maçonaria deveria fazer e não faz. Por exemplo, fazer mais ações sociais, prover uma educação de qualidade, incentivar negócios entre irmãos e por aí vai. Eu recomendo que os irmãos leiam esse estudo e analisem e olhem dentro dele se nós estamos olhando estes fatos com os olhos do enlutado. A gente está com raiva disso, a gente está negando, a gente está sublimando, ou a gente está aceitando e pensando que a gente precisa seguir adiante com a nossa vida. Dentro destes dados, talvez o dado que mais preocupa, e foi a partir desta frase, desta afirmação, que eu acabei escolhendo esse tema, que hoje os maçons têm uma
grande quantidade, né, de maçons com entre 38 e 64 anos de idade, né, e uma média de idade de 52 anos, ou seja, nós somos uma instituição velha, né, e 37% dos irmãos nossos são idosos, têm mais de 60 anos. Esse estudo foi de 2018, nós já estamos em 2020, né, e segundo o estudo, em 2023, 51% dos maçons terão mais do que 60 anos. Considerando a faixa etária e a expectativa de vida do brasileiro, considerando o quanto que nós não estamos iniciando novos irmãos, né, o ritmo de entrada de novos irmãos, a perspectiva é que dentro de 15 anos a maçonaria brasileira perca pelo menos 1/3 dos seus membros ou mais. Eu imagino que se não fizermos nada, se não pensarmos e não aceitarmos esse processo de luto, chegarmos na 5ª fase do luto, é provável que essa redução do tamanho da ordem seja ainda maior do que o que está sendo afirmado pelo estudo do nosso irmão Kenny. Seguindo à frente, meus irmãos, o que nós precisamos pensar, e aí, como um médico, né, não adianta nada eu adentrar um consultório médico e o médico olhar para mim e falar, ok, você está doente. Beleza, eu sei que eu estou doente, não estou me sentindo bem, estou passando mal. Se o médico não me propor uma cura ou um tratamento para a minha doença, quando ela não for passível de um tratamento clínico, né, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E o que nós queremos propor hoje aqui, frente a esse diagnóstico, é que nós lancemos ou que nós adotemos um processo para o renascimento da maçonaria. Esse processo de renascimento da maçonaria, ele é um processo que nós, da Loja Segredo e Amor da Ordem, temos feito dentro da nossa loja. Como um médico, a gente não está propondo aqui que você tome um remédio sem nós tomarmos primeiro. Então, a gente está fazendo isso dentro da nossa loja e a gente quer apresentar para os irmãos algumas considerações a respeito do que nós julgamos interessante para que a gente faça esse retorno da Fênix, esse renascimento da maçonaria. E aqui a gente faz um slogan dizendo retorno à maçonaria operativa dentro do seguinte aspecto. Há 300 anos atrás foi criada o que nós chamamos de maçonaria especulativa, que tem uma grande carga simbólica, uma grande carga de estruturação do pensamento, da busca pelo conhecimento intelectual, e paralelamente nesses últimos 300 anos os maçons saíram do campo operativo, do campo operacional e passaram para o campo intelectual. Quando nós falamos aqui deste retorno à maçonaria operativa, é que voltemos, como os nossos irmãos falaram no estudo, que a gente precisa mais ter negócios entre irmãos, que a gente possa voltar a ser como os nossos irmãos milenares, trabalhando na construção de templos reais, de coisas no mundo real, levantando catedrais de verdade, com prédios de verdade, fazendo coisas para transformar de maneira operativa o mundo e deixar o nosso legado construído em pedra neste mundo, como os nossos irmãos do passado fizeram. Bom, o que seria então, afinal, este processo, né, da Fênix maçônica? A primeira questão que nós devemos pensar é que hoje nós somos consequência dos nossos atos ontem e amanhã seremos as consequências dos nossos atos de hoje. Ou seja, meus irmãos, não existe passado e não existe futuro, existe apenas o presente. Se nós queremos que o nosso presente seja melhor, nós precisamos hoje melhorá-lo para que amanhã nós tenhamos uma pedra a mais na construção do nosso templo. Este processo de que nós precisamos estar focado no hoje, no presente, ele está muito ligado aos conceitos de ansiedade e depressão. Quando a gente fica preso no passado, nós normalmente podemos dizer que estamos em um processo depressivo, a gente está preso naquele passado. Quando a gente está preso no futuro, sempre ansioso com o que virá, com o amanhã, sem se preocupar em fazer hoje as coisas necessárias para hoje, a gente está num processo de ansiedade. E dentro deste processo de renascimento, a gente tem que tentar sair destes dois extremos e voltar para o centro, para o equilíbrio, para o dia de hoje, para fazer hoje aquilo que é necessário, construir e lapidar a pedra hoje. Seguindo adiante, deixa eu só passar aqui o slide. Nós gostaríamos de propor aqui 5 grandes fundamentos para a construção do projeto Fênix Maçônica. Primeiro fundamento, erguer templos a virtudes. A gente sabe, a gente fala isso o tempo inteiro. Segundo fundamento deste grande projeto, dessa grande construção,
agir no prumo, no equilíbrio, sair dos extremos, sair dos radicalismos e dos fanatismos, buscar o fundamento, buscar o conhecimento e sair para a luz, né, a colocar em prática o mito da caverna de Platão, aquilo que nós tanto falamos em nossos rituais, né? Busca, saiamos para a luz, esse é o nosso terceiro fundamento. O quarto fundamento do projeto Fênix Maçônica é agir com excelência, fazendo pedras perfeitas. Meus irmãos, quem já teve a oportunidade de estar diante de uma catedral construída por um